Bem-vindos e obrigada pela presença. Eu sou a Isabela, mestre em Ciências do Movimento pela Unesp Brasil e estagiária virtual do Laboratório de Fisiologia de Exercício e Saúde Cardiovascular da Universidade de Ottawa, Instituto do Coração. Eu serei sua anfitriã para o episódio de hoje do Beats Research Radio, um canal de YouTube e podcast que visa divulgar a ciência para a comunidade. O nosso convidado de hoje é o professor Pedro Curi Alau. Dr. Pedro Curialau possui graduação em Educação Física e mestrado e doutorado em Epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas. Realizou estágio pós-doutorado no Instituto de Saúde da Criança da Universidade de Londres. Atuou como reitor da Universidade Federal de Pelotas entre 2017 e 2020, onde hoje é docente associado do curso de graduação em Educação Física e de pós-graduação em Educação Física e Epidemiologia. Coordena o EpiCovid-19, o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus do Brasil, e é um dos coordenadores do coorte de 2015 de Pelotas e do Observatório Global de Atividade Física. É um dos sócios fundadores e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. É bolsista também do CNPq e editor-chefe do Journal of Physical Activity and Health. Obrigada e seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço pela oportunidade, um prazer estar aqui conversando com vocês. Nossa primeira pergunta de hoje. A Organização Mundial de Saúde considera a inatividade física uma pandemia responsável por 5 milhões de mortes por todo o ano, principalmente em países subdesenvolvidos. Como membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e do Observatório Global de Atividade Física, você poderia nos contar um pouquinho quais são as principais diferenças entre os países mais ricos e pobres quando falamos em atividade física? Olha, a primeira coisa é que lá em 2012 nós usamos o termo pandemia para se referir à inatividade física por uma série de motivos científicos. Então, a inatividade física ela atinge mais de 30% da população, ela causa graves consequências à saúde, por exemplo, 5 milhões de mortes por ano, ela está completamente descontrolada, então nós não temos uma situação confortável de inatividade física no mundo, e ela não respeita fronteiras geográficas. Quando lá em 2012 nós usamos o termo pandemia de inatividade física, nós nunca poderíamos imaginar que 10 anos depois o mundo todo estaria acostumado com o termo pandemia por causa da Covid-19. Mas a inatividade física preenche todos os requisitos. Em relação aos países de renda média e baixa, em comparação com os países ricos, a maior diferença está nos domínios, nas dimensões em que a atividade física é praticada. Então, quando a gente olha dados de países ricos, boa parte da atividade física é acumulada no período de lazer, no tempo livre. Então, as pessoas escolhem fazer atividade física no seu tempo livre. Em outros países de renda média e baixa, boa parte da atividade física total do dia ela é despendida em atividades ocupacionais, especialmente em populações de baixa renda nesse país, e atividades físicas de transporte, mas não aquele transporte que a gente olha na Holanda ou em outros países, que as pessoas escolhem ir de bicicleta para o trabalho, botam um terno e a bicicleta, mas sim o transporte pela incapacidade ou dificuldade econômica de adquirir um veículo. Então, assim, essa é a grande diferença entre a atividade física. Os domínios nos quais ela é praticada, diferem entre os países mais ricos e os países mais pobres. De fato. Muito obrigada pela resposta, professor. Quando duas pandemias andam juntas. Como principal coordenador do maior estudo epidemiológico de Covid realizado no Brasil, o EpiCovid-19, e sendo uma referência científica nacional e internacional em atividade física e epidemiologia, quais ações podem ser feitas para melhorar a participação e adesão à atividade física, então, diante desse cenário? Olha, uma coisa que a gente aprendeu nesses anos aí de pesquisa em atividade física é que as intervenções elas têm que ser multifocadas. Não adianta fazer intervenções que tentem apenas convencer as pessoas que fazer atividade física faz bem. A gente precisa de intervenções que mexam com o ambiente para que ele se torne mais convidativo para a prática de atividade física. Em outras palavras, ao invés de botar propaganda na TV dizendo que fazer atividade física faz bem, às vezes é mais importante construir mais quilômetros de ciclofaixa ou de ciclovias numa cidade. Por quê? Porque as mudanças ambientais, elas têm mais sustentabilidade para promover a atividade física do que as mudanças focadas no comportamento individual. Então, eu acho que a maior lição que a gente pode tirar da literatura existente até hoje é que promover a atividade física não é como se fosse uma receita de bolo
em que a gente vai dizer para as pessoas o que elas devem fazer da vida delas. Promover a atividade física envolve envolver muitos gestores públicos e exigir que sejam adotadas políticas de promoção que envolvem prioritariamente mudanças estruturais, fechar ruas no final de semana para as pessoas poderem caminhar, andar de bicicleta, patins, roller, qualquer coisa assim, aumentar a quantidade de ciclovias, criação de academias populares. Então, todas essas políticas que são mais ambientais, elas têm potencial maior para influenciar a atividade física populacional do que campanhas informativas de que o exercício é importante. Excelente, muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Dois lados da moeda. Por um lado, o Brasil está entre os países que mais publicam pesquisas sobre atividade física no mundo. Por outro, neste ano você publicou um artigo de opinião na importante revista Lancet com o título SOS Brasil, Ciência sob Ataque. E não somente no Brasil, visto que a ciência tem enfrentado diversos desafios mundialmente. Qual conselho, então, você daria para os cientistas que estão começando a carreira nesse momento? Olha, o primeiro recado que eu posso dar para os cientistas, e aí pensando um pouco no cenário internacional, é que o que mais importa no mundo da ciência é trabalho. Então, a ciência ela não é feita de mentes brilhantes, como às vezes aparece num filme, que são as pessoas que são capazes de publicar nas melhores revistas, etc. E tal. Na verdade, as pessoas que mais trabalham, os cientistas que mais trabalham, são os que acabam publicando nas melhores revistas. Então, fica um recado de trabalho. Quando eu olho especificamente para os cientistas brasileiros, a primeira coisa que eu tenho que dizer para eles é não abandonem o Brasil. A gente tem visto uma fuga de cérebro muito importante. Não é coincidência que tu tens vinculação com o Canadá. Eu estou gravando essa entrevista da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, assim, existe um intercâmbio grande de pesquisadores brasileiros com outros países, mas, infelizmente, existe uma debandada grande de pesquisadores, especialmente no início de carreira, pela falta de oportunidades no Brasil, pela diminuição do investimento em ciência e tecnologia. Então, eu peço para esses jovens pesquisadores que eles nos ajudem a reconstruir o Brasil, ao invés de simplesmente saírem. É óbvio que é compreensível essa atitude, tem uma série de alunos meus que hoje fazem vida em outros países, estão muito felizes, mas gostaria que os nossos cientistas ficassem no Brasil para que a gente pudesse transformar a sociedade. É um importante conselho. Próxima pergunta, então. O Gol do Brasil gostaria de lhe parabenizar por ser o primeiro editor-chefe na história do Journal of Physical Activity and Health residindo fora dos Estados Unidos. Infelizmente, sabemos que as mulheres ainda são subrepresentadas em pesquisas, tanto em posições como editores, liderança de artigos científicos, até em participações nos estudos clínicos. Com toda a sua experiência, o que você considera como avanços atuais e futuros na jornada para a equidade para as mulheres na ciência do exercício? Olha, eu acho que o tema da equidade na ciência ele tem uma série de conceitos importantes, e aí eu vou trazer o conceito do Braille da tripla inequidade, né? Não só de gênero, mas também étnico-racial e também a desigualdade socioeconômica, que no caso dos países se expressa pelo nível de desenvolvimento. O que que eu vejo? Eu vejo que nos 3 itens a gente tem muita desigualdade na pesquisa em geral e na pesquisa em atividade física e saúde também. No Journal of Physical Activity and Health, a gente está tentando implementar um modelo, tanto que o slogan da nossa gestão é Going Global. Se a gente pegar hoje o comitê editorial, o conselho editorial do JAPA, sempre foi presidido por um americano ou americana e, no mínimo, 80% dos editores associados eram americanos. Hoje, a gente tem um editor-chefe brasileiro e no comitê editorial nós temos 7 pessoas, das quais 5 são mulheres. Nós temos pesquisadores do México, da Colômbia, da África do Sul, da Austrália, então, de vários lugares do mundo. Então, a ideia de combater a desigualdade socioeconômica, nesse caso, ela está sendo implementada diretamente na política editorial da revista. A questão da desigualdade de gênero, e aí eu já citei o exemplo do JAPA, ela é uma questão extremamente importante. No Brasil, por exemplo, recentemente a gente teve alguns avanços, alguns editais considerando
o tempo de licença maternidade, pelo menos para não gerar uma desigualdade na análise da produção científica, comparando homens com mulheres, mas a gente tem muito a avançar ainda. Eu acho que a gente tem que reconhecer que deu uma melhorada, mas a gente tem que seguir trabalhando pela equidade de gênero, além das outras, na ciência. O que puder contar comigo desse lugar de fala, de homem branco, etc., mas que eu possa colaborar para diminuir as desigualdades, sempre serei parceiro, porque me parece uma bandeira absolutamente prioritária nesse momento da ciência. É muito legal que estamos no caminho certo, né, principalmente na nossa área de ciência do exercício. Então, isso conclui nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer ao professor Pedro pela fascinante conversa conosco sobre pesquisa em atividade física. Obrigada aos nossos ouvintes por conferir esse episódio especial do Beats Research. Inscreva-se em nosso canal do YouTube ou encontre-nos em seu aplicativo de podcast favorito. Em nome de toda a equipe aqui da Rádio Beats Research, fique seguro e com saúde no coração.